com um consultor, como um auditor, como, enfim, todo o trabalho que ele presta. Tem um monte de empresas no Brasil que desejariam se tornar internacionais, se desejariam crescer, desejariam se estruturar, etc. A Price está aberta para essas empresas? A Price está aberta para essas empresas, né? Você precisa, de fato, antes de tudo, ter um certo planejamento daquilo de que como você vai precisar se internacionalizar. Mas o fato de nós termos uma estrutura global que possa apoiar, de fato, a Price está preparada para poder atender. Agora, a grande pergunta que paira no ar quando se fala de uma organização como a Price, etc., para uma média empresa, uma pequena empresa, uma microempresa, eu tenho dinheiro para bater naquela porta, um preço é inacessível, preço é acessível. Como é que isto opera normalmente? Bom, a questão toda é, primeiro, a gente verificar, dependendo do porte da empresa, se de fato o trabalho que a Price vai poder executar, ele é de fato relevante para aquela empresa. Sem dúvida nenhuma, o trabalho da Price, dado a sua qualidade, ele é um trabalho que tem um preço razoável. Mas se você hoje pode, talvez muitas vezes você não precisa ser auditado, né? Muitas vezes você precisa só de uma pequena consultoria. Então, dependendo, caso a caso, você vai poder estar atendendo ou não. Ou seja, antes de você mandar uma proposta, vocês olham isso. Tem que olhar. Vocês tomam essa cautela de dizer, olha, eu posso te atender ou não, eu vou te trazer retorno ou não. Isso é fundamental, porque muitas vezes eu não posso, ele não dá o valor agregado que ele de fato precisa, não é? Por diversos motivos. Então, isso é muito importante, esse tipo de análise, até porque muitas vezes a sugestão que a gente muitas vezes dá para essas empresas é de que elas deveriam, em muitos casos, se associarem, né? Para, num dado momento, comprarem determinados serviços ou produtos, que aí é uma solução muito interessante. E existe um departamento dentro da Price que ajuda nessas fusões, aquisições, transferência de tecnologia de outros grupos para empresas no Brasil? Sim, isso existe, mas, como de novo, vai depender um pouquinho, porque muitas vezes você tem determinados produtos que são inovadores, que têm seu papel relevante no mercado, mas que de repente nós não somos o valor adequado, porque não temos talvez a experiência. Vamos dizer, uma microempresa que faça biquínis muito bonitos, não é? Então, que, de repente, no Brasil é maravilhoso. Mas, de repente, eu não tenho uma qualificação que eu possa agregar valor, nem como consultoria ou como auditoria para ele. Então, claro. esse tipo de análise, esse tipo de interação que é importante. E a Price fala isso abertamente e francamente para essa pessoa quando se dirigir à Price. É um processo correto, né? Nós temos que tem que ser assim. ético, tem que ser transparente. Agora, para a média empresa, para a pequena indo para a média, os nichos de oportunidade são maiores numa relação comercial com a sua organização. Sim. Bom, mas o que a gente vê, talvez só um parênteses, é de fato que o papel da micro e pequena empresa ele é fundamental no país, né? Eu acho que a gente enxerga isso com uma relevância muito grande, né? Pelo seu poder de inovação, pelo seu poder de capilaridade, né? E até pela sua qualidade, né? Isso é um sustentáculo que você precisa na economia, que você não enxerga tanto, que é muitas vezes a formiguinha do que a gente fala em muitas situações, né? E nosso papel, né, é nos estruturarmos de forma a podermos atender da melhor forma possível esse nicho de mercado. Então, nos estruturarmos de alguma maneira, de nos adequarmos a esse nicho de mercado. Então, esse é o nosso papel que nós estamos buscando. Esse é o grande desafio no mundo inteiro ou Brasil? Varia um pouco, porque o que acontece? A referência em valores de faturamento, de tamanho de empresas lá fora é muito diferente daqui. É verdade. Quando você fala uma média empresa americana, é uma grande empresa aqui. É verdade. Tá certo? É verdade. Então, realmente, e aí a percepção de valor lá fora é um pouquinho diferente dos nichos que nós atuamos aqui. Então, aqui tem uma peculiaridade, são os países emergentes ou países do terceiro mundo que têm um foco diferenciado do que o foco que tem nos Estados Unidos ou na Inglaterra. Bem, como consultor e auditor global, qual é a visão da Price do Brasil face à Índia, à China,
os BRICS, de uma forma geral, e os desafios da economia daqui para frente? Olha, eu tenho o prazer de dizer para você que o Brasil hoje, além do que diz a mídia, dentro da Price é de fato a bola da vez, né? É a grande aposta. Então, no Brasil está se apostando muito, mais do que qualquer outro BRICS, em termos de investimento, que a Price Global está fazendo no Brasil para que essas coisas aconteçam e para que a gente possa desenvolver os grandes projetos e que naturalmente vão utilizar os micro e pequenas empresas para realizarem os grandes projetos. Claro. O grande desafio hoje que se pergunta na economia é o que deve acontecer com o euro. Ou seja, a Europa vai ter uma nova recessão, vão sair da recessão, vai afetar a economia brasileira, vai afetar a economia global. Qual é a visão da Price nesse cenário? A nossa visão é clara no sentido de que a própria Europa ela tem capacidade financeira para suportar essa crise. A crise, de uma maneira geral, ela não aconteceu simplesmente agora com esses processos gregos e espanhóis, né? Na verdade, a Espanha já enfrenta dificuldades já há algum tempo. E a Europa sentiu muito a primeira recessão. Então, e a Europa tem um processo muito mais lento de reação, né? Ela tomba mais fácil e reage com muito mais dificuldade. Então, naturalmente, ela vai superar essas dificuldades. Hoje vimos a notícia da Hungria fazendo também, olhando essa questão fiscal e monetária, mas ela vai superar. O que acontece, de fato, é que vai ser um processo lento. É um processo que vai demorar. E nessa demora, naturalmente, vai afetar a economia mundial. Um pouco mais, um pouco menos, depende do país ou do outro, mas, de fato, sempre afeta. O Brasil é a aposta global na sua avaliação? O Brasil é uma aposta global de uma forma geral e é uma aposta global dentro da PricewaterhouseCoopers. Você diria que o Brasil mudou muito nesses anos ou foi uma conjuntura momentânea da economia dizendo que agora é a vez do Brasil? Não, o Brasil, na verdade, mudou. Quer dizer, você tem influências, eu estava analisando, inclusive, uma visão do crescimento do PIB versus o nosso investimento em infraestrutura, e você percebe claramente que em momentos em que você investe forte na infraestrutura do país, você naturalmente tem um crescimento do PIB, né? Obviamente que nem tudo foi verdade nesse processo, mas isso é muito importante. Então, um ponto agora, com esse programa de aceleração do crescimento, deu uma crescida do Brasil, cresceu a infraestrutura. Só o que falta para nós agora é planejarmos, para de fato a gente atender todas as necessidades de infraestrutura. Nós estamos chegando ao final do programa, mas eu não poderia deixar de perguntar a sua avaliação sobre os projetos de infraestrutura do Brasil. E a grande discussão que está se tendo, aliás, teve uma reunião essa semana, nós participamos e dissemos, nós queremos que o micro e pequeno também participe disso. Qual a sua visão nesse grande pacote, a participação do micro e pequeno, para encerrarmos o nosso programa? Olha, na verdade, eu acho que a participação ela é fundamental, ela é muito importante. Você hoje tem carências de mão de obra, você tem carências de formação de equipe, você tem carência de várias situações. Com isso, você vai ter os grandes projetos e a microempresa e a pequena empresa, elas vão naturalmente ser aquelas que vão ter que atender as grandes empresas para que esses projetos de infraestrutura aconteçam. Mas as micro e pequenas empresas precisam se organizar para poder que isso aconteça. Claro, né? Precisam ser cada vez mais profissionais. Muito bem. Eu queria agradecer muito a você, Maurício Girardelli, por estar conosco. Eu queria agradecer a você que acompanha o nosso programa até agora. Com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá.